FM, está nos ouvindo nesse momento pelo nosso sinal aberto de rádio e também está nos acompanhando pelas plataformas digitais. Eu sou Paulo Ricardo e logo após aí o Estúdio Rock Café, estou chegando para fazer a estreia, pelo menos a minha estreia, né? Porque os podcasts aqui da Estúdio Livre, eles vêm já acontecendo há um bom tempo, mas eu estou a partir de hoje, então, assumindo esses microfones com os meus convidados, com as pessoas, né, que têm um trabalho social, as pessoas que são destaque na sociedade, são amigos que têm alguma coisa que a gente possa trocar, uma ideia, né? Poder histórias para contar? Histórias para contar, principalmente, né? Histórias para contar, não sejam contadores de histórias. Não, histórias para contar. Também. Pois bem, está no ar então Fala Comigo, podcast aqui da Estúdio Livre FM. E a partir de agora eu vou conversar com esse cara que tem, já que falamos em história, uma longa história para contar. Deve ter dinossauro, né? Deve ter muita história para contar. Né? Apresento para você Rogério Souza. Rogério Souza, um profissional motivado com 35 anos na área comercial, reconhecido por assessoria em necessidades operacionais, desenvolvimento de soluções para poupar custos, desenvolver lucro, direcionar a satisfação dos consumidores, engenhoso e bem organizado com excelentes competências em liderança e desenvolvimento de equipes também. Vendedor de tecnologia, computadores, gerente, supervisor de vendas também da NET, né, já foi, gerente de call center e também foi vendedor de loja moda masculina. Além disso, tudo começou, meus queridos... 1900 e Guaraná com rolha, Paulo Ricardo. 1980, na parte da produção de eventos. Final dos anos 80. Desfiles, né? Exatamente. Entre outras coisas. Conta tudo pra gente agora, Rogério Souza. Boa tarde. Boa tarde, ouvintes da 98.5. É um prazer estar com vocês aqui no Fala Comigo. Gente, 1900 e lá vai pedrada. Final dos anos 80. Quem tem mais de 45 anos vai lembrar da nossa saudosa Butson da Salgado Filho, antes ainda a Butson da Tiradentes, mas a qual eu não tive o prazer de conhecer na época. Vinha conhecendo a Salgado Filho do nosso querido amigo Carlinhos Butson, um gênio da noite rio-grandina. Mais tarde, quem não conheceu também Nau Capitânia, ali na Doutor Nascimento, quase Duque de Caxias, do nosso querido Assis Soares. Quem não frequentou 585 Privé na 19 de fevereiro do Pedrinho Alvariza, dentre tantas outras casas, Gueto, e aí Arco-Íris, Barril, Verde Perto, Avenida da Ban, Perro d'Água no Cassino, Forte Apache. Gente, nós Bar do Beto no Cassino. Bar do Beto no Cassino, Dom Quixote no Cassino. Não podemos esquecer Dom Quixote. Quem nós éramos felizes e não sabíamos, a noite Rio Grande era muito agitada, pelo menos não podemos reclamar disso na nossa infância, né, Paulo? Era Faz na adolescência, desculpa. Era bem diferente mesmo, né? Como os tempos mudaram, né? Inclusive até aqui também o modismo, as influências musicais, os costumes das pessoas. Sem dúvida, se evolui. Avançou. Eu não sei se é uma evolução. Fato. Bate aqui. Te desce. É por aí. Eu não sei se é evolução ou involução. Também. Porque aqueles tempos foram tempos áureos, né? Anos 80, 90, 2000, né? Em tudo, em relação à música, em relação à diversão, entretenimento, eram outros tempos. Cazuza, né? Renato Russo, Cássia Eller e tantos falando outros. De música, é verdade. Mas lá nos anos 80, 90, o Rogério trabalhou como produtor de eventos e também produtor de preparador de modelos fotográficos. A gente na adolescência fez de tudo, né, Paulo? Me recordo que a convite do Carlinhos Butson eu vim assumir a coordenação de eventos da Butson na Salgado Filho, e a missão era criar eventos para que na sexta-feira a casa funcionava, quinta-feira na Salgado Filho com público à terceira idade, na sexta-feira público e sábado público jovem, e no domingo um público mais infantil, né? Digamos, mais infantil não, mas mais novo, como um mingau, digamos assim, né? Sim. Isso, tinha o saudoso mingau da SAC. Exatamente. E o Carlinhos abria 4 dias, quinta, sexta, sábado e domingo, mas na quinta-feira tinha um público garantido, no sábado também, mas na sexta a Casa Rio Grande não tinha, talvez por questão de poder econômico, enfim,
As pessoas não tinham a cultura de se dirigir até a casa noturna. E para isso, então, se criava os eventos. Para chamar público, literalmente, né? E dava certo, a missão. Essa era a missão. Então, toda sexta-feira, a gente tinha que fazer um evento na casa para poder abrir as portas e contar que o evento fosse um sucesso e tivesse lucro. E foram aí que a gente se conheceu, inclusive, né? É verdade. Nessa mesma época. E que fiz tantos outros bons amigos. Assim como eu, outras pessoas faziam eventos naquela época. Faz lembrar do Joaquim Soares, da JS Produção, Ronaldo Mendes da Sames, o Paulo Goetens, que foi meu sócio, inclusive, na agência de modelos, fazia produção de moda também, e tantos outros expoentes que Rio Grande teve, né? O Orifuentes, nosso amigo que deve estar nos ouvindo lá em Santa Catarina e Floripa hoje. É verdade. Então, outros nomes que surgiram naquela época. E temos boas recordações, cara. Eu fiz muita coisa em Rio Grande, na Butson, na Nau Capitânia, alguma coisa no 585 também. Fiz eventos com acessórios em São José do Norte. Cara, tem mais história pra contar. Sim. Nem sei se nós vamos ter tempo pra isso. Vamos tentar adequar, né? Vamos lá. Porque mas bons tempos. O programa hoje, depois a gente vai evoluindo, né, na cronologia do tempo. Mas eu queria saber, falar, conversar um pouquinho mais sobre isso aí ainda, sobre essa história toda, porque eu sei que tem uma série, tem um livro, né? Dá pra fazer um livro. Dá pra fazer um livro bem grosso, né? De tantas coisas que deve ter acontecido nesse meio tempo, nessa caminhada aí na produção de eventos, nos desfiles. Alguns eu já sei que a gente estava conversando aqui nos bastidores, mas é uma coisa assim, hoje o programa tá com aquele tempero de saudosismo, né? De nostalgia. Éramos felizes, não sabíamos. É verdade, éramos felizes, não sabíamos. Essa parte da produção de eventos, conta algumas historinhas assim que foram arrepiadas. Aquela, por exemplo, da travessia de São José do Norte para Rio Grande. Tem duas dessas histórias de travessia. Fazendo eventos lá no Clube Primavera, Assis Soares e São José do Norte, que eu acho que nem existe mais hoje. 2h pouco da manhã o evento terminou e o Assis gentilmente perguntou para mim: Rogério, queres esperar até às 6 horas da manhã, voltar na primeira lancha, ou queres atravessar para Rio Grande agora? Eu digo, quero ir embora agora. Nadando? Assis. Como? Nadando? Não foi nadando, mas quase isso. Um botezinho, uma canoa, né? Com motor de pó. Nossa. Eu, Luísa Schmidt, acho que Luciane Porto e mais alguém, nós éramos 4, Giovana Pérez, se eu não estou errado. Atravessamos os 4 praticamente abraçados dentro da canoazinha. Inverno, frio. Tapados com uma lona, porque o frio e a água nos batia, nos dava laçaço dentro do bote. Nossa. Mas a gente queria vir para o Rio Grande. Talvez tivesse algum outro evento por aqui, que eu não me recordo. Tamanha era a nossa cidade. Foi a única vez que eu fiz essa travessia de bote. Juro que nunca mais a farei, porque vou te confessar que levei medo. Imagina, no inverno, de madrugada, 2, 3 horas da manhã. Muito frio. E de bote. Nós num bote de motor de popa. Heróis. Quase isso. Também levou quanto tempo? Geralmente uma travessia Rio Grande São José do Norte aí é 30 minutos. Cara, né? eu acho que foi por aí, velho. Mas foram os piores minutos. A velocidade pelo menos foi a mesma. Os piores minutos da minha vida, porque não se enxergava nada, só se sentia água batendo na lona. E nós querendo chegar de uma vez. Mas teve pior. Teve uma outra vez que a gente fez um evento lá em São José do Norte. Eu levei um grupo de manequins aqui de Rio Grande. E no retorno, ao regressarmos na lancha das 6 da manhã, eu, Paulo Goetens, nosso saudoso amigo Gilney Ávila, grande Gilda Matarazzo, sucesso de Madonna nas pistas de Rio Grande, e mais um grupo de meninas, voltando de São José do Norte. Eu não vou dar nomes, porque eu prometi para os meus amigos que eu contaria os pecados, mas não nomearia os santos. Então, 2 ou 3 meninas compraram bronca com outras 2 ou 3 frequentadoras do Clube Primavera que estavam regressando na lancha. Ao descermos da lancha, gerou-se uma briga generalizada de mulheres na frente da hidroviária. Eu saí correndo para chamar a Brigada Militar. E enquanto isso, 4, 5, 6, 12, era um ringue de luta livre. Imagina, de manequins brigando com as frequentadoras do clube. Não me perguntem o porquê da briga. Não soubesse até hoje? Não, até hoje não sei. Eu só recordo que o Paulo Goetens, nosso amigo que hoje mora lá em Capão da Canoa e deve estar nos ouvindo, era literalmente um cabide, porque as nossas meninas que foram desfilar iam com suas mochilas, com seus vestidos e maquiagem, blá blá blá, jogavam tudo pro Paulo segurar. Ele devia ter umas 20 mochilas segurando, as gurias rolando na frente da hidroviária brigando. Eu piquei a mula atrás da Brigada Militar, voltei de viatura, fomos parar todos na delegacia de polícia ali do lado do antigo INSS, pela Barroso. Chamamos o pai de uma amiga
o tio Rubens Rodrigues, advogado, já falecido, que conseguiu nos liberar dessa nhaca, dessa encrenca, mas isso já eram 8 horas da manhã. Bom, e o pior de tudo é não saber. Agora eu fiquei curioso e nunca saberemos. Paulo, eu não vou lembrar. Nunca talvez saberemos o Paulo soubesse. Qual o motivo da mulherada se engafinhar? Ou se eu perguntar para A ou para B ou para C, das gurias que eu não quero nomear os santos aqui, elas vão se lembrar dos... Né, Margarete Rodrigues? Mas enfim, elas vão lembrar disso e podem me dizer os motivos da briga, mas eu não lembro. Sim. Mas eram bons tempos, cara, até na hora de brigar a gente se mais divertia. um, então, só mais um Bom, eu posso dizer alguma coisa que que aconteceu. Eu fiz em 1988 o primeiro concurso de beleza masculino da cidade de Rio Grande. Gato Rio Grande. Gato Rio Grande. Na Capitânia. Cara, aquela boate acho que foi uma das maiores lotações da casa. Não se caminhava lá dentro. Tu lembras disso? Não se caminhava lá dentro. Foi um dos meus maiores, em termos de público, eventos que eu fiz. Fiz outras 2 edições nos anos seguintes, também na Capitânia, mas o de 88, que foi o primeiro, foi top, assim. Talvez pela curiosidade do público. Quantas edições foram? Foram 3. Foram 3. 88, 89 e 90. Depois, logo em seguida, que eu fiz o primeiro, em 88, tiveram outras versões. Eu cheguei a ser convidada para ser jurado do Gato da Quinta, que o nosso amigo da Vibração me deu um branco no Sidney. Fazia na Vibração lá da Quinta. E aí se teve um boom naquela época de uns 2 ou 3 concursos masculinos. Gilney Ávila fez na Budição, depois o Gato Surf. Enfim, mas não era muito comum. Concurso de meninas se acontecia, mas com candidatos masculinos foram poucos e eu tive o privilégio de fazer 3 deles. Olha só. Bom, depois dessa experiência, né, vamos avançar no tempo. Fiquei sabendo, foi uma experiência legal. Eu acho que foi uma experiência de trabalhar numa loja de moda masculina e lá também fazia evento. Não, assim, para mim foi muito, muito positivo, porque a minha primeira experiência em Porto Alegre, que eu fui embora para Porto Alegre em 91, eu fui trabalhar no Shopping Praia de Belas, numa loja de moda masculina, que na época era conceituada como uma das melhores modas masculinas do sul do país, de uma empresa de Blumenau, chamada Happy Man. Tem um trocadilho interessante aí sobre as lojas de moda masculina em Porto Alegre, no início dos anos 90, que depois eu te conto. Mas, enfim, e ali eu fiquei quase 5 anos trabalhando na empresa e eu construí um bom relacionamento, porque o público-alvo era homens, moda masculina, obviamente, de um poder aquisitivo maior, alto, né? Então, em termos de contatos em Porto Alegre, foi quando eu conheci o meio empresarial, e eu jovem, com 22 anos de idade, recém-chegado do interior, foi a oportunidade que eu tive de me aproximar de pessoas bastante interessantes. Por exemplo, compravam conosco os jogadores da dupla Grenal daquela época, de início dos anos 90. A Copa do Mundo de 94, nós assistimos dentro da loja do Praia de Belas Shopping, com o Emerson, que era goleiro do Grêmio, que estava na época, como se diz, machucado, não estava atuando por problema de joelho, recém-operado, assistiu conosco na loja. E tínhamos uma boa clientela, tanto na Happy Man do Praia de Belas Shopping, quanto também na Drusca Homem do Shopping Guatemi. Então, esses primeiros anos de shopping foram positivos por estabelecer esses contatos, conhecer gente importante. Atendi Edson Celulari, Miguel Falabella, Cláudia Raia, olha só, dentre outras figuras conhecidas, estrelas. Posso te dizer que foi bastante positivo, com toda certeza. Que legal. Mas não deu nenhum problema, pelo menos na loja não deu problema. O pessoal está brigando lá por uma promoção. Não, foi tranquilo. Foi outro nível, né? Foi tranquilo. Classe alta, né? Não tem problema, né? Foi tudo tranquilo. Depois dessa caminhada, né? Continuou ali também gerenciando algumas empresas na área da tecnologia, na área da comunicação também, né, Rogério? E resolveu voltar para Rio Grande? É assim, cara, eu fiquei alguns anos, 30, precisamente em Porto Alegre, sempre trabalhando na área comercial. Passei por gestão de grandes operações, como o call center do provedor Terra, como a supervisão de vendas da NET TV por assinatura, a Sky, gerenciei a loja de computadores, enfim. Mas retornei a Rio Grande em função da doença da minha mãe, né? Minha mãe foi diagnosticada há 2 anos atrás, em 2021, foi diagnosticada com Alzheimer, ela viúva, o filho único. Eu optei por retornar para Rio Grande. Eu nunca perdi o contato com a cidade, eu sempre vinha para cá em função dela. E sou muito bairrista, amo Rio Grande, amo cassino, sou cassineiro para pareia de raiz. E retornei em função da mãe, né? Para cuidar dela, fiquei com ela de abril de 21 a dezembro de 22, cuidando da senhora minha mãe.
E depois do falecimento dela, resolvi tocar meu barco de novo. Tirei 30 dias de descanso com os amigos em Tramandaí, porque cuidar de uma senhora idosa com Alzheimer é uma puxada, cara. Quem teve esse problema na família sabe. Mas, enfim, cumpri minha obrigação de filho com muito orgulho. Até que tive a oportunidade, então, em fevereiro de 23... Desculpa, agora em fevereiro de 24... Porque eu fiquei um ano parado em Rio Grande, tá, Paulinho? De fevereiro de 23 a fevereiro de 24, tentando me recolocar no mercado e não consegui, cara. Sim. Fui conseguir agora em fevereiro de 24, quando fui convidado pela Fênix, Soluções e Mão de Obra Qualificada, que é a empresa que realiza o serviço de jardinagem para a Prefeitura de Rio Grande, limpeza urbana, dentre tantos outros contratos. E dos proprietários, a senhora Kátia Fagundes e o senhor Pedro Reginaldo. E assumi a área comercial da empresa. Estou muito feliz, é uma empresa show de trabalhar, adoro a Fênix, o ambiente é ótimo, a oportunidade de trabalho está sendo excelente, um desafio bastante empolgante para mim. Tá na rua conversando com gente, prospectando pessoas, alinhando negócios, é o que eu sei fazer, cara, eu não tenho formação acadêmica. Então é isso que eu sei, é vender e tratar com gente. Eu quero falar um pouquinho sobre esse trabalho da Fênix, porque a Fênix realiza um trabalho bem importante aqui na cidade. Então, para a gente finalizar, eu quero finalizar esse podcast, né, com esse trabalho que tu está fazendo hoje na cidade, até porque eu tenho também algumas dúvidas. Mas durante esse período que dissesse que ficasse, não ficou totalmente parado em Rio Grande, porque eu fiquei sabendo, né, que andasse... sim, a gente fez alguma coisa, tentamos, e até quem sabe isso é uma coisa que a gente possa reeditar, né, trazer de volta. O DNA do evento, o DNA da promoção, o DNA da noite está na nossa raiz, no meu DNA, no teu DNA e de outros amigos dinossauros daquela época. E eu fiz, até mesmo contigo, algumas coisas de cobertura de noite. Fiz com o nosso amigo Alessandro Leite, do Jornal Agora, que está de novo com o periódico circulando semanal, o Agora News RG. Cobertura de noite e quem sabe aí a gente não volte. Vamos deixar isso em suspenso, em né? suspenso, né? Vamos deixar isso em suspenso. São planos que a gente está desenvolvendo, mas quem sabe teremos novidades aí a curto, médio ou longo prazo, porque o DNA da noite eu gosto muito e vamos desenvolver alguma coisa por aí. Depois que tu voltou de Porto Alegre, da capital, né, tivesse outras experiências fora de Rio Grande e tudo mais, como é que foi teu sentimento em relação, assim, tudo que aconteceu, tudo que tu fizesse, tudo que tu vivia antes, todo aquele glamour da noite rio-grandina, que a gente tinha vários eventos, era baile de debutantes, eram festas que bombavam. Onde é que está tudo isso, Paulo? Pois é, não está mais. Onde é que está tudo isso? Então é isso que eu queria te perguntar, essa percepção, como é que tu sentiu isso? Eu me sinto... vindo da capital, porque lá em Porto Alegre continua ainda acontecendo. Tudo bem, mas é uma capital, né? Eu acho que não serve como parâmetro. Sim, mas o que era Rio Grande nos anos 90, no final dos anos 80 e anos 90, como que é hoje, cara? Eu não sei o que acontece. Eu acho que falta promotor, organizador. Eu fiquei 30 anos fora da cidade, eu não sei o que aconteceu, mas tem uma lacuna enorme, velho. Porque casa noturna em Rio Grande, no centro da cidade, entre, entre Duque de Caxias e 15 de novembro, eu só lembro do Esquina. Sim. Me ajudem aí se tem alguma outra. Que é um lugar fantástico, verdade seja dita. Continua com excelente atendimento. Mas, na nossa época se dizia danceteria, não sei como é que a gurizada chama hoje, mas enfim, não tem. Não. É tudo no cassino. Estranho. O Tigrão ainda está aberto, porque eu sei, não fui mais, mas sei que funciona. E tem alguma outra coisa ali ou acolá que os dinossauros da nossa época fazem festas avulsas. Carlinhos Budson, Cleiton Macias, Sandro Martins e tantos outros, né? As festas de anos 80. Mas Paulo com regularidade... Paulo Roberto Djavan. Também, baita promotor de eventos. Mas com regularidade de casa noturna, morreu. Pois é. E isso é uma lacuna. Sem contar, como muito bem disseste, eu me lembro que tinha os bailes de debutantes, quase os Saque, Iate, Ferroviários, Águia Branca, faziam seus bailes de debutantes. Eu recordo que tinham mais promotores. O colunista Flávio Mansur, que hoje reside em Pelotas, fazia os eventos dele. Talvez a perda que nós tivemos do Flávio indo para Pelotas seja uma lacuna que não foi substituída. O Flávio fazia as cocadas, lembra disso? Sim. Que era um pré-debutante, fazia os destaques, fazia outros jantares, enfim. Se tinha uma movimentação cultural, vernissage, Paulo, tinha quase toda semana, aqui ou acolá, com algum artista plástico apresentando suas obras, pintura, escultura.
Hoje eu não vejo nada disso, eu não sei o que acontece. Dificilmente. Vernissagem, nós quase esquecemos a palavra, né? E o significado da palavra. É um exemplo. Tivemos também uma grande movimentação naquela época para cá, até uma década atrás, praticamente assim, do teatro. Nós tínhamos também vários espetáculos no Teatro Municipal de Rio Grande, por exemplo, também de renome, né, de expressivo. Hoje quem faz alguma coisa é o nosso amigo Vinícius Diniz, que é o sobrinho de Shakespeare, que tem ainda um sopro, né, de atividade, mas também faz da medida da capacidade deles, porque os guris não conseguem dominar o mercado, e ninguém quer dominar o mercado, acho que tem que ter espaço para todo mundo. O sol nasce para todos, né? Só lamento que a gente perdeu-se aí a cultura do evento, a cultura, enfim, de fazer acontecer as coisas. Nós tínhamos, na época, chegamos a ter, em Rio Grande, na área de colunismo social, onde eu atuei também, nós chegamos a ter 6 colunistas, numa cidade de 100 mil habitantes que tinha na época. Flávio Mansur, Silvano Libório e José Guimarães, no Jornal Agora. Eu pela Opinião Pública, o Paulo Guetrans pelo Rio Grande e o José Porto pelo jornal O Tempo. Gente, nós éramos 6 e hoje não temos nenhum. É verdade. Muito mudou, né? Muito mudou, né? Tudo bem, até vamos entender que com o avanço da tecnologia, talvez o jornal impresso, e eu sou reticente, eu ainda acho que o impresso tem todo o seu valor. Não tem prazer melhor do que acordar de manhã, folhear o jornal e tomando um café. Bom, sou um senhor de mais de 50 anos, só posso gostar disso mesmo. Mas mesmo assim, que a gente for levar para a tecnologia atual, pode-se fazer colunismo na internet, pode-se cobrir eventos pela web, pelo YouTube, pelas páginas sociais das próprias casas noturnas. Quem sabe o Estúdio Livre não banca essa ideia de jogar pelo canal do YouTube da rádio alguma forma de cobrir o que está acontecendo na cidade, porque é uma lacuna que não acontece. Uma maneira de fomentar também, Exatamente. Né? Então, é um incentivador. Tivemos aí uma emissora local que fez num carnaval, não vamos dar nomes, acho que não tem problema quanto a isso, né? A TV Mar fez uma cobertura de um carnaval ao vivo, que é a última cobertura que eu tive notícia. Não desse ano, foi do ano passado, se eu não estou errado, de 2023. Mas acabou o Carnaval Rio Grande também, que é uma coisa... Cara, é impressionante. Eu não sei, é uma questão cultural mesmo. Eu classifico assim, como uma questão cultural e também como uma questão de incentivo. Então os veículos de comunicação acho que precisam dar esse incentivo. O empresário também, daqui a pouco mais, se tiver uma associação, né, entre um promotor, um empresário que vá acreditar nessa ideia, eu acho que as coisas poderiam voltar para acontecer. Acho que é possível fomentar. Várias ideias, várias coisas legais. Né? nenhuma. Imagina assim, uma coisa que não acontece no Rio Grande há muitos anos, que eu citei e vou repetir, o baile das debutantes, as cocadas, por exemplo, que era o pré-baile de debutante, né, como tu citasse aí do Flávio Mansur, mas qual é o pai que, independente da idade, hoje em dia, por exemplo, não vai querer ver a filha debutando? Isso nós não temos. É só um exemplo. Com toda certeza. É só um exemplo, porque existem vários outros. Né? Então isso é uma coisa a se pensar, senhor promotor de eventos. Quem sabe nós vamos montar uma parceria com o Estúdio Livre e sabe? Com outros parceiros. Alô, Alessandro Leite no Jornal Agora. Rogério, para a gente finalizar então o nosso podcast, a nossa entrevista de hoje aqui no Fala Comigo, a Fênix hoje tem uma grande responsabilidade na cidade do Rio Grande, né? Porque ela atua em várias áreas, é a parceria da Prefeitura Municipal, é uma empresa que cresceu num curto espaço de tempo, muito exatamente, né, na dor e no amor, pela credibilidade no seu trabalho, né, buscando profissionais para poder cumprir a demanda de Rio Grande. E não só Rio Grande, preciso te dizer isso, tá? Para o público rio-grandino, a Fênix, que é uma empresa 100% rio-grandina, ela hoje atua no Brasil inteiro. Nós somos mais de 4 mil colaboradores. Nós temos contratos em Joinville, em Blumenau, em Florianópolis, Porto Alegre, Alvorada, Natal, João Pessoa, Manaus, no interior do interior de Minas, no interior do Paraná. Recentemente, começamos agora, final de junho, início de julho, um contrato com a Prefeitura de Joinville, com 480 posições 480 vagas de contratações, sempre, que foi o mote da Fênix, atuando no mercado governo, né? Porque o mercado governo você tem como acompanhar as licitações e, diga-se de passagem, que nós temos na Fênix o certificado compliance pelo Tribunal de Contas do Estado. O que é isso? O Tribunal de Contas do Estado certificou de que o que a Fênix vende, a Fênix entrega, dizendo
traduzindo em palavras mais simples, não existe o por fora, não existe o molhe a mão do político. Tá? Isso é certificado pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul e é a primeira empresa de Rio Grande que tem isso. Fiquei muito orgulhoso quando fui contratado em saber desse histórico da empresa. Hoje, além de atender o mercado governo, depois da minha aquisição, depois de comprar o meu passe para o time Fênix, a gente está abrindo aí o mercado corporativo também, atendendo grandes empresas do nosso distrito industrial, como também a tua residência. Tu precisa fazer um corte de grama na tua casa. Não é só para máquina pública. Não, hoje a Fênix tem um canal que atende o governo, com os contratos já fechados. Paulo Ricardo tem um gramado lá na frente da casa dele. Me liga que eu te faço um orçamento, eu vou lá e entro com tu quer fazer uma jardinagem? Eu vou lá com a equipe de jardinagem e dimensionamos o tamanho e a duração do trabalho, executamos. Tu tem um terreno para plainar, eu entro com a reta escavadeira e faço tudo. Basicamente assim, que deve ser uma gama muito grande, mas quais são os serviços oferecidos pela Fênix? Hoje o nosso carro-chefe está na zeladoria, na jardinagem, na portaria, serviços gerais de higienização e segurança. Esses onde eu tenho os maiores contratos na Fênix, são nesses segmentos. Mas a Fênix tem competência para terceirizar 250 profissões. Claro, algumas com maior agilidade. Se tu me ligar agora e quiseres um grupo de faxina para amanhã, eu consigo. Como se tu quiseres me ligar e pedir Estamos negociando aí com uma academia implementação de professores de educação física. Olha também só. se faz. Nossa Senhora, que beleza. Isso é importante, e principalmente abrindo essa porta para as pessoas, né? É o Paulo, é o Zé, né? É a empresa tal. Sim, né? sim, então, sim. Bem legal. E mais legal que é uma empresa 100% de Rio Grande, né? Que começou praticamente do zero e hoje tem 4 mil funcionários espalhados no Brasil afora. Perfeito. Rogério Souza, muito obrigado por ter aceitado o convite de vir aqui participar do Fala Comigo, o nosso podcast aqui da Estúdio Livre. Nessa primeira edição, onde eu estou fazendo essa apresentação, essa produção, é sempre bom rever o amigo, ver que estás bem, né? Continua na atividade, cheio de gás. Parabéns à Fênix também pelo trabalho realizado em Rio Grande, suprindo as necessidades do cidadão rio-grandino. Eu sei que muitas coisas às vezes faltam, mas também, né, tudo vai se adequando. Mas obrigado pela tua participação. Foi um prazer, Paulo. Sucesso. Prazer estar contigo, sucesso, longa vida ao Estúdio Rock Café, longa vida ao podcast Fala Comigo. É um prazer estar no Estúdio Livre, outra empresa 100% rio-grandina. Legal, parabéns. Com a qual eu me orgulho muito de contribuir. Uma boa tarde, sucesso sempre. Muito obrigado. Boa tarde, ouvintes. Valeu, então, obrigado aí pela sua audiência. Estaremos com esse material disponível também nas nossas plataformas digitais. O Fala Comigo aqui, o podcast da Estúdio Livre FM. Um grande abraço do Paulo Ricardo e amanhã nos encontramos 14h de novo aqui na programação. Até mais.